Olá, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos à correção da semana 6, né? Finalizando aí o plano de estudos tutorados, né? Volume 2. Vamos aqui, né, trabalhar questões aqui envolvendo a segunda lei de Newton, né? Diferentemente da primeira lei de Newton, né? O que a gente tem na segunda lei de Newton? Que a força resultante vai ser diferente de zero, né? Força resultante diferente de zero. Então, né, o primeiro exercício fala o seguinte: determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então, tem aqui, ó, os dados da figura abaixo, né, dessa ginasta e esse lado da outra ginasta. Nós temos as forças aqui. Observem que essa primeira aqui, ó, 15 newtons, 17 newtons, estão na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, estão na horizontal e sentido para a esquerda. E aqui embaixo, né, está na mesma direção, só que sentido oposto. Então, se eu pegar a força resultante 15, né, deste lado, vai dar o quê? 15 mais 17 menos 23, né? Porque está ao contrário. Então, a força resultante aqui daria o quê? 15 mais 17 vai dar 32. Se eu pegar 32, né, e subtrair menos 23, eu vou obter um valor de 9, né? Então, deste lado aqui, eu obtenho 9. Observação, né? Esse sentido, né, vai estar o quê? Para cá. Como é positivo, eu vou considerar para cá. Minto, gente. Como o lado, né, predominante foi positivo, vou pôr ele para cá, ó. Tá o sentido para cá. 15 mais 20, né? Isso aqui vai dar 15 mais 20 menos 30, né? Então, a nossa força resultante seria quanto? 15 mais 20 vai dar 35, 35 menos 30 vai dar 5. Então, né? Na brincadeira, o que importa a gente entender é que o somatório das forças, né, vai ser o que? 9 menos 5. O somatório da força aqui, né, vai dar o que? Vai dar 4 newtons. Né? Aí eu posso convencionar que o sentido deste aqui foi para cá. Ó, tá? Então, tive, né, aqui, né, a força resultante obtida aqui no caso eu considero como 5 newtons. E aqui foi 9. Né? E o somatório geralzão, né, vai dar uma força resultante, né, entre as ginastas de 4 newtons. Então, a resposta seria esta aqui que eu vou circular aqui. Ó. Tá bom? Então, tá aí a resposta da questão 1. Lembrando, né, gente, módulo, né, é o valor, né, da força, quando eu expresso ele, por exemplo, 15 newtons, 30 newtons, 40 newtons. Direção, né, é horizontal, vertical e diagonal. Sentido, esquerda, direita, para baixo, para cima. Isso vocês têm que entender muito bem, tá bom? Passando para baixo, suponha que um corpo de massa de 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção, né, e em sentidos opostos, que corresponde a 80 N e 20 N. Determine a aceleração que esse objeto se movimenta. Então, vamos resolver esse tipo de problema. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar os dados. Os dados que eu tenho é o seguinte, ele te fala que a massa é de 10 kg, né? E fala também que você está numa superfície horizontal, ok? E que atuam duas forças na mesma direção em sentidos opostos. Então, você tem aqui um objeto, vamos supor que é um bloco, né? E esse bloco tem essa massa que ele falou aqui, né? De 10 kg, chamar de M, né? E ele fala que atua duas forças na mesma direção, né? Vamos supor na horizontal, mas sentidos opostos. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma força para cá. Né? Isso pouco importa o sentido, o que vocês definirem aí, só que tem que tomar esse cuidado. A força vai ser de 80 newtons, né? E eu faço uma força no outro sentido de 20 newtons. Né? De 20 newtons. Aí eu posso chamar aqui, por exemplo, de F1 e aqui de F2. Determine a aceleração que esse objeto se movimenta.
Bom, gente, o que eu tenho que entender, né? Que força, né? Que a aceleração está envolvida com força resultante. Força resultante é massa vezes a aceleração, ok? E o que é minha força resultante? A força resultante é o somatório de forças atuando sobre o objeto. E neste caso aqui especificamente, nós só temos duas forças, né? Que eu chamei aqui de F1 e F2, tá? Que está atuando sobre esse bloco de massa M, que é de 10 kg. Então, o que você tem que entender? Que minha força resultante será o seguinte. Minha força resultante vai ser o quê? Vai ser F1 menos F2. Por que menos? Porque elas, apesar de ambas estarem na mesma direção, elas estão em sentidos opostos. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Então, a força resultante aqui será o que? 80 menos 20, que vai te dar o que? 60 newtons. E ele quer, né, que você ache, né, a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Massa vezes a aceleração é igual a força resultante. Tá bom? Isolando a aceleração, eu vou ter o seguinte: força resultante sobre massa. A aceleração é igual. Qual que é a força resultante? A força resultante a gente acabou de achar, vale 60. E qual que é a massa? Vale 10. Eu corto, né? Esse zero com esse zero aqui. Né? 6 dividido por 1 vai dar 6. Né? Então, a resposta que eu obtenho é 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta. Então, está aí definida a resposta da questão 2. Tá? Aplicação matemática da segunda lei de Newton. Vamos para a questão 3. No cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é de 70, 40 e 30 N. Do outro lado, 3 puxam a corda para a esquerda, com forças 80, 60 e 45 N. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Beleza. Vamos definir aqui, ó. Deste lado, né, eu tenho, vamos supor aqui que o menino é 70. Uma caneta diferente. Vamos supor que o menino aqui é 70. Essa garotinha seja 40. E esta aqui 30. Então, se eu pegar a força resultante deste lado, né? O somatório da força, né, melhor dizendo, deste lado, vai dar o quê? 70 mais 40 vai dar 110. 110 mais 30 vai dar 140 newtons. Então, eu tenho aqui 140 newtons. Deste lado, eu vou obter a seguinte relação. Esse menino está aplicando a força de 80 newtons, né? Esta menina é de 60. E este rapaz aqui está aplicando a força de 45. Tá? Se eu fizer o somatório das forças deste lado, eu vou obter o seguinte: 80 mais 60 dá 140. 140 mais 45 vai dar 185 newtons. Né? Observem vocês, né? Obviamente, né? Eles estão aplicando a força na mesma direção, só que em sentidos opostos. Né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 185 newtons e aqui eu tenho 140 newtons. Tá? Só que eu estou em sentidos opostos. Então, minha força resultante, eu posso falar que foi o quê? 185 menos 140. Minha força resultante aqui é o quê? É de 45 newtons. Só isso que ele está pedindo. Ah, mas em que sentido, né? Que direção? A direção é horizontal, não mudou nada, né? Direção horizontal. E o sentido vai ser da esquerda para a direita. Sentido esquerda para
direita. Ok? Essa vai ser a resposta. Bacana. Vamos continuar. Olha o desenho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, gente, não confunda. Direção é horizontal, vertical e diagonal. Sentido esquerda, direita, para baixo, para cima. Isso tem que ficar bem claro. Considere que o bloco de massa de 40 kg é abandonado de repouso de um plano inclinado representando a figura abaixo. Desenhe a imagem, as forças que atuam no bloco quando se encontra em equilíbrio. Bom, gente, aqui, essa massa aqui só foi dada só para destacar o valor do bloco, mas não vai fazer falta para nós aqui no cálculo não. Tem que entender o seguinte, que tem uma força que está atuando aqui para baixo, é chamada de força peso, tá bom? Força peso. E como o bloco está em contato com a superfície aqui, ó, em contato com a superfície, surge uma força. Existe uma força que quando você está em contato com a superfície, por exemplo, um livro sobre a mesa, né, um copo sobre a mesa, que quando você tem um contato, né, surge uma força perpendicular. Essa força é chamada de força normal. Tá? Então, aqui para cima, força normal. Chama ela simplesmente de normal. Beleza? Está em equilíbrio. Para mim estar em equilíbrio, minha força resultante, né, geralzona, tem que dar igual a zero. Então, as forças que estão atuando sobre esse bloco tem que ser igual a zero. Beleza? Se ele está descendo e eu quero que mantenha equilíbrio, o que eu tenho que entender? Que a força, né, que está atuando para fazer ele descer, ela vai se igualar à força de atrito. Tá bom, gente? A força de atrito é sempre no sentido oposto ao movimento. Então, a força de atrito está aqui. Ó. Se o bloco está descendo, sua força de atrito está por aqui. Ó. Tá bom? E tem uma força para cá. Né? Que força é essa? Eu vou chamar de P. Tá bom, gente? Vou chamar de P. Vou chamar aqui de X, né? Vou chamar de PX. Ok? Observem vocês, ó, que as pessoas muitas vezes confundem que a força normal é igual à força peso. Não é. Quando tem o plano inclinado, tira muito bem essa dúvida, né? Quando eu estou com a mesa, pode coincidir o mesmo sentido, a mesma direção, mas não quer dizer, né, que a força peso é um par de reação da força normal. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a força PX está aqui por aqui, ó. PX não, PY, desculpem aí. Força PY está por aqui, ó. Ok? Então, se eu tracejar, né, e fazer aqui o paralelo aqui, ó, só para não fazer muita confusão aqui, que meu desenho ficou meio um pouquinho embolado aqui. Ótimo. Né, o seu PX estaria por aqui, ó, tá, gente? Esse ângulo aqui de 45 graus pode ser representado aqui, ó, de 45 graus aqui internamente aqui, ó, tá bom? Então, como é que ficaria isso aqui, né? Como o PX é uma parte que está encostando, que está aqui, né? Não, minto, gente. Estou fazendo uma doideira aqui. Deixa eu desfazer aqui. Colorir de novo aqui. Pronto. Aqui. PX. Né? Tem que desmanchar tudo mesmo. Bom. Então tem aqui força peso vindo aqui nesse sentido, né? E a outra força vindo aqui, né? O ângulo estaria por aqui, né? A parte que encosta no ângulo é o PY, né? E a parte oposta ao ângulo eu chamo de PX. Tá bom, gente? Então é isso que a gente tem que entender. Então a parte que é oposta ao ângulo, né? Que é essa parte aqui, ó. É o PX. Esse PX está por aqui também, ó. E ele prolonga aqui.
Como o PX é a parte oposta ao ângulo, é seno, né? A parte oposta ao ângulo é chamada de seno. Seno de θ, ok? Que é igual ao PX, né? Então, a força-peso aqui, no caso, que eu estou querendo dizer, a força-peso é igual a PX, né? É igual a força-peso vezes seno de θ. É isso. O que eu tenho que entender, gente? Se ele está em equilíbrio, né? A força normal, né? Tem que estar em equilíbrio com essa força que está atuando aqui no eixo Y, né? Obviamente, tá bom? Com a força peso. E a força PX tem que também ser igual à força FAT. Então, as forças aqui elas têm que estar iguais, senão não existe equilíbrio. É isso que eu tenho que entender, tá bom? E em movimento acelerado? Para mim ter um movimento acelerado, né, as forças pesos aqui não deixarão de existir. Mas essa força PX aqui, para o movimento ser acelerado, ela tem que ser maior que a força de atrito. Qualquer objeto para entrar em movimento ele tem que ser maior que a força de atrito. Então eu considero que a força PX é maior que a força de atrito. Né? Então a B, para responder a B, é simplesmente essa aqui. Ok? E essa aqui seria a resposta da letra A. Tá bom? Então o conceito aqui, para ter o equilíbrio, que é normal, seja igual à força peso no contexto geral, né? E que a força PX seja igual à força de atrito. Questão 5. Né? Considere que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y. Determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa de 55 kg ao descer uma montanha, esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso e livre de atritos, que apresenta um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Dados que eu tenho aqui, né, é a massa, né, do esquiador, que é de 55 quilos, 55 quilogramas, e a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos fazer aqui um desenho mais ou menos. Vamos considerar que substituir essa imagem da pessoa por um bloco. Aí vamos supor que está descendo aqui, né? E eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, a representação aqui, gente, vai ser bem parecida com o desenho da questão 4. Então, aqui eu tenho as forças, né, atuando sobre esse bloco, né? Ok? Eu chamo de força P aqui, né? Aí tem uma força nesse sentido aqui que eu vou chamar de PX. Né? E tem uma força aqui, que eu vou chamar de PY. Aqui eu traço um ângulo, né? E se eu fazer uma linha tracejada aqui, eu vou entender o seguinte. Se eu pegar a tracejada e trazer ele para cá, eu vou entender o seguinte. Que o PY é a parte que encosta no ângulo. Se o PY é a parte que encosta no ângulo, é o P vezes cosseno, né, do ângulo, né? Cosseno de 30 graus. Mas não é o meu interesse aqui não, tá bom? Ele não vai fazer o que eu quero não. Meu interesse aqui vai ser PX. PX é o P vezes seno de 30. Eu sei que seno de 30 é meio, tá? Então, eu já posso colocar aqui, seno de 30 aqui no cantinho. Tá? Seno de 30 graus. É meio. Só para me pegar depois. Então, como é que eu sei o valor da força peso? Força peso, gente, essa equação aqui, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Observação, ele quer a aceleração, né? Considera o destino plano inclinado liso, livre de atritos e apresenta a relação ao seno da gravidade local. Né? Mas aqui em cima, determina a aceleração adquirida pela pessoa. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, não a aceleração de descida da pessoa. Para mim saber isso, eu tenho que considerar que a força resultante
é massa vezes aceleração, ok? Tudo bem? Bom, eu tenho esta equação aqui, né? Pronta. E tenho esta equação aqui também pronta. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar essas equações, né? Eu tenho que considerar que peso é igual à minha força resultante. Como assim, né? Como é que eu vou fazer para achar isso aqui? Você vai fazer o seguinte, né? O peso que você está utilizando aqui vai ser relacionado com seno aqui, ó, tá? Então, Px, né, quer dizer que é igual a força resultante. Desculpa aí, gente, é o Px, né, que é a força peso descendo aqui, ó, tá bom? É o eixo X aqui. Força Px que eu tenho é P vezes seno de 30. Seno de 30 graus. Se força resultante, o que eu tenho aqui? Massa vezes a aceleração. Qual que é o valor da força peso? Né? Você não tem massa, você não tem aceleração. Então, peso, né? A massa vezes a aceleração, se eu fizer o cálculo aqui no cantinho, massa é 55, né? E a aceleração da gravidade é 10. Então, eu tenho aqui 550 newtons. Então, posso colocar aqui, ó, 550 vezes seno de 30. Vezes seno de 30, nós definimos aqui que vale meio. Vezes meio. M vezes A, né? E aqui é 55 vezes a aceleração. Se eu pegar 550 vezes meio, eu vou obter 275. Opa. Tem um probleminha aqui, gente. Caneta tá tchutchu. Então, voltando. Vai ser 275, que é igual a 55A. Então, vamos fazer o seguinte. 55A é igual a 275. A é igual a 275 dividido por 55. Se eu pegar e fazer essa divisão, eu vou obter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração adquirida pelo esquiador aí, ó. Tá, gente? Então, esse tipo de problema envolve você igualar, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem a força resultante, que é massa vezes aceleração, e tem a força peso. Quem me interessa aqui é a força Px, né, que está produzindo aceleração sobre a pessoa. E eu sei que Px é igual a P seno de 30. Então, em Px eu substituí, né, normalmente, e na força resultante também substituí normalmente. Tá? Com isso, o que eu fiz aqui? Né? Eu vim aqui, né, coloquei os valores, né, e achei. Teria como fazer de outra forma? Teria. Vou até ensinar vocês. Isso aqui é a primeira forma. Tá? Primeira forma de estar fazendo. E tem a segunda. Talvez vocês achem até mais fácil. Tá? É sempre bom quanto a gente tem a oportunidade de ensinar as duas formas. Então, a segunda forma é Px, né, que é igual a força resultante. Px é o que? Né? P vezes seno de θ. Seno de 30, né, quer dizer, desculpa. Que é igual a massa vezes a aceleração, que a força resultante é massa vezes a aceleração. Substituindo P aqui, ó, esse aqui é massa vezes a aceleração da gravidade, vezes, né, seno de 30 vezes meio. Massa vezes a aceleração. Observem vocês que tanto deste lado quanto deste lado eu tenho M, eu posso cortar. Cortando, eu simplifico a minha vida aqui, ó. Eu sei que G vale o quê? Vale 10. Então, substitui aqui, ó, 10 vezes meio. E aqui sobra a aceleração, né? 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 é igual a A, que invertendo, A é igual a 5, é a mesma coisa. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta. Mesma coisa que eu achei lá
a primeira forma de estar fazendo o problema. Então, gente, isso aí são as questões da semana 6, né, do PET volume 2 do primeiro ano. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês estudem e entreguem as atividades em dias, né? Forte abraço, deixe seu like e fiquem com Deus.